primeira coisa é a seguinte, quando a gente fala de tirar as ideias do papel. A primeira coisa é que, quando a gente pensa em criar um negócio, né, vou criar uma empresa. A gente pensa em uma série de coisas que a gente chama de requisitos. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Vamos imaginar que eu quero abrir uma cafeteria. Vou abrir uma cafeteria. Se a gente fosse abrir uma cafeteria, como seria a nossa cafeteria? Vamos lá, eu tenho R$1 milhão agora disponível e eu quero convidar quem me der as melhores ideias para ser meu sócio. Só precisa entrar com trabalho e vai ser proporcional à quantidade de pessoas que entrar. Vamos lá. O que tem que ter nessa cafeteria? Boa, excelente, né? Ó, quem falou café? Quem falou café? Sensacional. Como é que é o teu nome, querido? De onde você é? São Paulo. Só podia ser uma pessoa inteligente desse jeito, uma cafeteria com café, só podia ser de São Paulo, né? Vamos lá. Além de café, mas, pô, calma, você não é só assim ainda não. Além mais, o que tem mais na nossa cafeteria? Um ambiente, uma loja, pode ser? Então, o ponto tem que ser legal. Beleza, o ponto tem que ser legal. Então, é uma boa ideia. Vamos lá. Outras dicas, pessoas. Outras dicas. Por favor. Empregados. Agregados. Comida. Tá, comida, lanche, essas coisas. Mas tem que ter empregado? Tem que ter empregado. Então, vamos lá. Deixa eu anotar. Produção, caneta. Tá aqui. Tô empolgado com esse negócio de produção, né? Me empolguei. Então, lá. Então, nós estamos montando uma cafeteria, certo? Cafeteria. A gente falou café. A gente falou alimentação, né? Que a gente chama de A e B. A gente falou empregados. Mais o quê? Planejamento a gente fazer para executar. Que é o que a gente já está no planejamento agora. A gente está... Máquinas. Tipo aquelas máquinas de café, né? Mais o quê? Um amigo falou ali o ambiente, né? Ambiente, que é essa loja, o imóvel, né? Ambiente, vou botar aqui, ambiente / ponto. Legal. Mais o quê? Nome. Nome entra no... Vou botar aqui marketing. Como se fosse o nome tem nas ações de marketing, né? Aí a menina falou mesa, vou botar aqui mobiliário. Tá feio pra cacete, mas vamos lá. Mobiliário, certo? Isso aqui a gente chama de requisitos. Beleza? São requisitos para que a gente possa ter um negócio. Pode falar, querida. Fornecedor. Excelente. Fornecedores. Quando a gente fala requisitos, a gente está... Fornecedores. Quando a gente fala requisitos, a gente acredita que são coisas que a gente realmente precisa para que a gente possa fazer o negócio dar certo. Que a gente realmente precisa para fazer as coisas funcionarem. Mas na prática não é assim. Pode ser, vou botar aqui. Legal, cliente. Por que eu estou falando isso? Quando a gente quer tirar uma ideia do papel, quando a gente coloca uma startup no ar, o processo, se a nossa cafeteria fosse uma startup, o que é uma startup? É uma empresa nascente, de forte inovação, em busca de um modelo de negócio escalável e ainda em validação. O que isso quer dizer? A gente não tem ideia do que a gente está fazendo. A diferença de uma startup para uma empresa é absolutamente muito pouca, assim. A diferença é que as startups elas são empresas que estão muito novas, elas são nascentes. E elas ainda estão em busca de um modelo de ganhar dinheiro. E outro ponto interessante é que elas trabalham em cima de hipóteses e não de requisitos. Então, quer dizer, se essa cafeteria fosse uma startup, vou botar aqui, SUP, que é a abreviação para startup. Tá? Se essa cafeteria fosse uma startup, ela não teria que ter esses requisitos, mas sim ela teria que ter a hipótese de ter café, a hipótese de ter alimentos e bebidas, a hipótese de ter empregados, a hipótese de ter máquinas, a hipótese de ter um ponto e por aí vai. Por que eu falo de hipótese? Porque quando a gente está nesse momento agora de planejamento do que a gente quer fazer, a gente não tem certeza absoluta do que a gente quer entregar. A gente tem a hipótese do que a gente quer fazer. E pelo simples fato de a gente dar essa chaveada na cabeça da hipótese,
A gente abre um mundo de possibilidades. Vou dar um exemplo. Vamos então ter a hipótese que nós temos uma cafeteria startup. Vamos viajar agora na maionese. Se dinheiro não for... A gente tem R$1 milhão para fazer uma cafeteria. O que a gente teria nessa cafeteria? Na opinião de vocês. Hipótese. Experiências em tomar café. Vamos trabalhar em cima disso. Aí são experiências no produto. Mas vamos dar um passo atrás. Experiências no tomar café. Um ponto é o seguinte. Vamos imaginar uma cafeteria que... Deixa eu olhar para cá, das coisas que vocês falaram. Uma cafeteria que ela não tivesse uma loja. E que ela não tivesse empregados. Vocês acham que daria certo? Beleza, vou chegar mais fundo. Uma cafeteria que ela não tivesse marketing. E que ela não tivesse mobiliário tradicional de café. Vocês acham que ela daria certo? Dá dúvida, né? Começa a dar dúvida. E se fosse uma cafeteria onde o cliente escolhesse quanto que ele quer pagar, vocês acham que isso daria certo? Vocês têm certeza nisso? Vocês estão muito ousados hoje. Quem acha que sim, levanta a mão, só para eu saber. Dá menos de 15% das pessoas aqui. Quem acha que realmente esse negócio vai dar errado, vai falhar? Levanta a mão. Boa. A gente não tem certeza, a gente tem dinheiro suficiente para abrir cafeteria em qualquer lugar do mundo. Dinheiro não é um problema. Porque a gente tem a hipótese que a gente quer abrir uma cafeteria em algum lugar. É uma hipótese. A gente não faz ideia, certo? Quem está na dúvida se vai dar certo ou vai dar errado, levanta a mão. A grande maioria das pessoas. Então, isso é uma startup. A startup é aquela coisa que a gente não faz ideia se vai dar certo ou se vai dar errado, porque ela está vivendo a experimentação. Vou fechar a nossa cafeteria. A minha cafeteria, ela não tem um ponto fixo, mas ela tem uma máquina alugada. A nossa cafeteria, ela vai funcionar numa galeria, quer dizer, como se fosse num ambiente de passagem. Logo, ela não vai ter ponto em cima de uma mesa de rodinha. Eu posso levar, eu posso trazer a cafeteria para onde eu quiser. O máximo que ela vai ter vai ser uma pia ali num canto para poder lavar a louça. A nossa cafeteria ela não vai ter empregados. E mais profundamente, a nossa cafeteria ela não vai ter preço. Todos os custos da nossa cafeteria vão ser anotados na parede, igual estou fazendo aqui. Tudo que eu tenho de custo vai ser somado e vai ser dividido pela nossa capacidade de produzir café. Mac, você está maluco? A gente não vai ter funcionário. Como é que a gente vai fazer café? A lógica da nossa startup é a seguinte. Quem quer aprender a fazer café, vem aprender a fazer café. E essa pessoa vai aprender a fazer café, à medida que ela vai produzindo café, as pessoas que estão passando vão pegando esse café e vão tomando. Se a pessoa gostou, ela tem duas opções. 3, na verdade. Pagar o preço sugerido, ele custa para a gente R$1. Pague quanto você achar que vale. Já falo sobre precificação. Ou ela então ela tem 3 caminhos. Ou ela paga mais do que você está pedindo, ou ela paga o valor que você está pedindo, ela não paga absolutamente nada. Vocês acham que daria certo? Essa cafeteria funciona, e pasme, no Rio de Janeiro. Chama-se Curto Café. Ela tem um modelo de negócio que a gente chama de modelo aberto. É um modelo de negócio onde ela não enfrenta um caminho só. Ela não trabalha em cima de requisitos, ela trabalha em cima de hipóteses. E ela vem trabalhando num processo chamado Open Business. Então, é uma infraestrutura aberta, onde cada um diz que ela pode ser feita. Esse é um exercício que a gente está fazendo sobre como a gente pode começar a tirar as nossas ideias do papel. Parar de pensar em requisitos. Eu tenho que ter eu vou virar empreendedor, eu tenho que alugar uma sala, eu tenho que ter um escritório, eu tenho que ter um computador, eu tenho que ter... Não existe, você não tem que ter nada. Você tem a hipótese que você tem que ter. E, por exemplo, a gente tinha a hipótese que o nosso facilitador ia conseguir chegar aqui na hora. Está tudo certo, a gente conversou, mas
Imprevistos acontecem. Esse, então, talvez seja o maior aprendizado para a gente que quer tirar uma ideia do papel. Não existe requisito, existem hipóteses. Hipóteses de solução, certo? Segunda coisa para falar para vocês é sobre precificação. Muitas vezes a gente confunde, quando a gente quer fazer um produto, e na internet a gente faz isso muitas vezes, a gente começa um produto na internet, e no passado era assim, não, vai ser de graça. Porque a gente tinha a ideia louca que tudo na internet é de graça. Vou dar um exemplo clássico sobre e-commerce. Essa cultura do frete grátis no Brasil é uma cultura brasileira que assim, que aqui é uma regra. Fora do país é uma exceção. Aqui, se você bota um produto, ele custa R$ 49,90 com frete grátis, ele vende mais do que um produto que custa R$ 39,90 com frete a R$ 4,90. Porque as pessoas elas não querem fazer conta. Porque existem 3 dados super importantes, né? Custo é quanto a gente gasta para fazer algo. Preço é o número que a gente coloca para que a gente consiga tirar uma margem de lucro daquele custo que a gente produziu aquele produto. E valor é a percepção que a gente tem em cima daquele produto. Vou dar um exemplo sobre isso. Eu estou com dor de cabeça. Eu tenho muita dor de cabeça nesse momento. E eu falo assim, gente, eu estou com muita dor de cabeça, alguém tem um remédio? Eu falo assim, olha, eu tenho aqui uma cartela de ibuprofeno que eu acabei de comprar por R$5. Você quer? Te vendo por 10. Eu falo assim, quem compraria? Na verdade, essa é a minha pergunta. Quem compraria? Tipo, se você está com muita dor de cabeça, né? Se você está com muita dor de cabeça, você compra, você não vai raciocinar. Porque a sua urgência, a sua necessidade é muito grande. Você simplesmente vai lá e compra. Pode ser que esse exemplo do remédio não dê muito certo, mas existe todo um mercado baseado nisso hoje, que a gente chama de mercado de conveniência. Exemplo, você está com o seu carro e você está dirigindo, e aí existe um posto de gasolina em frente ao Condor. Aí você lembra assim, nossa, não comprei Coca-Cola para o jantar. E aí a Coca-Cola no mercado custa R$ 6,50. Você parou seu carro em frente ao posto de gasolina, em frente ao mercado. Aí você entra na loja para pagar, a Coca-Cola custa R$12. Você olha para a Coca-Cola, olha para o mercado, olha para a Coca-Cola para o mercado, você pega a Coca-Cola ali e vai embora. Por quê? Porque você não pensa, porque você é assim, pô, se eu tiver que entrar no mercado, eu vou ter que andar para caramba, eu vou ter que passar no caixa, isso não faz sentido para mim. Então existe um mercado de conveniência. As taxas de conveniência. Quanto mais conveniente você trabalha em cima disso. Então, quando a gente consegue fazer coisas assim, você consegue... A percepção de valor é a seguinte, cara, eu prefiro acelerar o meu processo, chegar mais cedo em casa, do que economizar R$6. Entenderam a lógica? Então, essa é a segunda coisa que a gente tem que pensar sempre, quando a gente está fazendo um produto. Custo, preço, valor. Quanto que custa para a gente produzir um produto? Qual que é o preço que a gente vai colocar em cima disso? E qual que é a percepção de valor que o nosso cliente tem quando ele está consumindo aquele produto? Certo? Gente, vocês podem me interromper. Alguém tem alguma dúvida, crítica ou sugestões? Mandem e-mail para... Brincadeira. Tranquilo? Se quem quiser fazer pergunta, é só falar também, tá? Então, assim, esses são os 2 primeiros passos para a gente poder começar a tirar uma ideia do papel. Um outro passo que eu gosto de falar muito para tirar a ideia do papel é quando a gente fala sobre uma coisa chamada... quando a gente fala sobre qual que é o valor da ideia, né? Muitas vezes a gente pensa assim, mas tem gente que fala, a ideia não vale nada. Ideia eu compro de dúzia. Será que é isso mesmo? Porque é o seguinte, o camarada está lá, ele está fazendo alguma coisa, aí ele se incomoda com uma situação qualquer, né? Ou, por exemplo, existe um negócio chamado Value Proposition Canvas, que é um canvas de proposta de valor. Basicamente é o seguinte, você tem o seu consumidor, ele tem uma série de tarefas que ele precisa executar. Então, coisas que ele precisa fazer, estou em toda uma jornada de trabalho. Tá?
Então, o teu consumidor ele tem o seguinte processo. Né? Vou botar um olhinho aqui. Ele tem as jornadas que ele precisa executar, que a gente chama de job list. Ele quer comprar refrigerante, quer fazer não sei o que lá, então ele tem uma série de tarefas que ele quer executar. Se ele consegue executar essas tarefas, né, ele tem ganhos. Né? Ele tem ganhos. Se ele não consegue executar essa tarefa, ele tem dor, que a gente chama de pain. Né? Então, pain. Então, assim, o empreendedor, eu costumo dizer que ele tem como profundidade a essência de entender a dor com profundidade. Por isso que ele tem o nome empreendedor. Empreendedor, porque ele precisa ter empatia pela dor. Entender, lidar, se relacionar com a dor é isso. Porque quando a gente está no fase de curiosidade, a curiosidade é isso. A gente é curioso para um projeto, a gente tem aquela coisa assim, nossa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso executar tal tarefa. A gente precisa fazer com que as pessoas, a gente precisa fazer com que, poxa, eu estou incomodado com a forma que isso aqui está acontecendo. Aí a gente para e faz assim, nossa, poxa, seria muito legal, vou dar um exemplo, tá? Você está numa fase de alimentação fit, né? Alimentação saudável. Não existe restaurante de alimentação saudável perto de você. Aí fala assim, poxa, tem tanta gente morando aqui, tem toda uma onda de alimentação saudável, pô, eu sinto falta de um restaurante saudável aqui. Então, isso é uma tarefa. Tipo, eu gostaria de comer saudável. Se existisse do outro lado um restaurante saudável, bota aqui, restaurante saudável. Se existisse um restaurante saudável, se eu conseguisse resolver essa questão, né, eu ia ter uma empatia lá de ganho. Eu ia ficar feliz. Mas, mesmo se eu não conseguir montar um restaurante saudável aqui, eu consigo, a gente chama de relievers. Eu posso criar, por exemplo, um delivery de comida saudável e entregar nessa região. Não necessariamente que ele precisa de um restaurante, ele precisa de comer. Vocês entenderam? Às vezes a gente não precisa ter exatamente o que você precisa. A gente pode ter alguma coisa que seja paliativa que resolva aquela questão. Vocês entenderam essa questão? Então, assim, o cara está pensando assim, poxa, eu adoraria comer saudável agora. Se tivesse um restaurante de comida saudável aqui, ele super resolveu meu problema. Entendeu? Eu ia ter muitos ganhos aqui. Como não tem, eu tenho dor. Eu tenho uma necessidade de comer saudável, mas não existe. Então, se eu construo um restaurante de comida saudável, eu tenho ganhos. Se eu não construo um restaurante de comida saudável, qual é o tipo de alívio daquela dor eu poderia ter? Vocês entenderam? Para chegar nesse ponto, eu penso sempre 3 coisas. A gente tem que ter uma ideia, que ela tem que ser economicamente viável, tecnicamente possível e desejável. Primeiro passo, ela tem que ser uma ideia desejável. A gente precisa ter vontade de ter aquilo. Depois ela tem que ser economicamente possível. E por último, tecnicamente viável. Vou dar um exemplo. Teletransporte. Teletransporte é um super exemplo. Eu adoraria, às vezes, quando eu estou viajando, na hora do almoço, me teletransportar para minha casa, almoçar com a minha filha, que ela vai fazer 3 anos agora, e depois voltar para o meu compromisso. Isso é uma jornada. É uma necessidade que eu tenho. Certo? Isso é uma necessidade. Então, isso é desejável. Quem gostaria de ter acesso a uma máquina de teletransporte, levanta a mão, só para saber. Olha quantas pessoas. Se todas as pessoas do mundo que têm vontade de ter uma máquina de teletransporte entregassem o seu dinheiro para poder pesquisar e fazer isso, nós teríamos um projeto que seria economicamente viável. A gente teria todo o dinheiro do mundo disponível para executar um projeto. Certo? Só que, infelizmente, é tecnicamente impossível. Ainda não se inventou uma forma de decompor a matéria de um lado e se recompor a matéria do outro através desse tráfego de informações. Né? Há 200 anos atrás, se você falasse que ia ser possível você pegar a voz de uma pessoa aqui e transferir ela por um cabo ou pelo ar para uma pessoa do outro lado do mundo, iam falar que a gente estava maluco. Mas hoje é assim que o telefone funciona. A gente escuta,
a gente traduz e manda para o outro lado, certo? A pessoa segue do outro lado. Hoje isso não é tecnicamente viável com o nosso teletransporte. Só que, ok, não existe teletransporte, então eu não consigo entregar uma solução. Como que eu consigo aliviar essa dor? Ou por que o cara quer um teletransporte? Aí foram pesquisar e entenderam que, na grande realidade, não é que ele queria um teletransporte. Na grande realidade, ele queria sair do ponto A e chegar no ponto B de uma forma barata, rápida e segura. E todas as pessoas que queriam sair do ponto A e chegar no ponto B, se interessassem, estivessem dispostas a pagar por isso, eles precisavam chegar numa solução. Foi assim que inventou-se os carros autônomos. Aos poucos a gente está percebendo e ouvindo falar. Nos Estados Unidos já é possível hoje. O Uber é um dos maiores investidores dessa pesquisa. Por quê? Cerca de 40% dos custos do Uber são... Meu tempo está acabando. Cerca de 40% dos custos do Uber são relacionados, basicamente, aos custos com a gestão do RH, quer dizer, do motorista. Porque são custos que ele tem, basicamente, para poder pagar o cara de comissionamento, além de custos, por exemplo, de falta, de multa, de problema. Então, o motorista ele é muito custoso para o próprio Uber. Então, acontece, ele acredita que se ele começar a investir muito agora, e se ele conseguir ter carros autônomos, ele pode eliminar esse custo que ele tem no futuro. E esse custo agora, quer dizer, a gente está falando de alguns milhões de dólares, ao longo da vida útil do Uber, eles vão conseguir executar isso de uma forma muito intensa. E vão conseguir reduzir o custo dele automaticamente. Entenderam? Então, não criou-se o teletransporte, mas estão inventando o carro autônomo. E é assim que se constrói as coisas. São projetos desejáveis, né, economicamente viáveis e tecnicamente possíveis. Tá certo? O que é uma startup de um negócio tradicional? Porque a gente hoje está falando aqui sobre tirar o negócio do papel, etc. Vamos aprofundar um pouquinho. Vamos voltar na primeira coisa que eu falei para vocês. Vou dar um exemplo clássico, tá? Se a gente tivesse... Vamos imaginar que nós estamos vivendo nas trevas. Não existe... Ainda não chegou nenhum cara que disse assim, haja luz, não existe luz. E você fala assim, cara, eu não aguento mais viver nessa escuridão toda, eu preciso de uma solução para esse negócio aqui. Eu preciso de luz, entendeu? Aí não se existe solução nenhuma. Aí se faz um protótipo com cera de animais, fios de mato, junta e se inventa um negócio chamado vela. E a gente começa a vender pra cacete esse negócio. Vender. Aí vem um doido e inventa uma porcaria, um negócio chamado eletricidade. Aí quando você fala assim, cara, olha só, eu preciso de luz. Ah, legal, tem vela e tem luz elétrica. Certo? Quando a gente fala de empresas e startups, é exatamente a mesma coisa. Não existe diferença. A gente não fala hoje, acende a luz elétrica. A gente nem pensa nisso, a gente fala, acende a luz. Simples assim. E a gente entrega. Certo? Por que a gente entrega? Porque a gente simplesmente esquece isso. A gente hoje, as empresas startups e as tradicionais, elas não têm diferença, elas são exatamente a mesma coisa. Elas estão suprindo necessidades. Com o tempo, a gente vai parar de perceber se ela é digital ou não, se ela é inovadora ou não, porque ela simplesmente aconteceu. Certo? Beleza? Senhoras e senhores, uma salva de palmas ao nosso querido Ricardo Doria. Bom, eu vou contar algumas histórias para vocês, depois a gente vai entrando em hipóteses, e acho que isso tem muito a ver com como tirar ideias do papel. Quem aqui, só para eu entender, assim, quem aqui já tem uma ideia e está tentando fazer ela rodar? Legal. Quem aqui precisa ter uma ideia? Quem aqui tem 1 milhão de ideias e ainda não escolheu? Beleza. E quem aqui tem uma ideia, está rodando e agora precisa fazer ela escalar e ficar gigante? Ok, então estamos extremamente bem distribuídos. Começando com a primeira história. E é uma história bem pessoal. Quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, eu estava fazendo minha carreira de propaganda ainda, eu acreditava que eu poderia ser um cara muito legal sendo publicitário. Daí eu me apaixonei por uma ideia, e a gente acaba se apaixonando por várias ideias ao longo da nossa vida. E essa ideia ela era mais ou menos juntar todos os publicitários de uma agência, só que sem a agência. E daí, com isso, de alguma maneira, esses publicitários iam se juntar, iam trabalhar juntos, não iam ter o dono da agência, e eles iam ganhar dinheiro sozinhos, e ia ser um mundo muito mais colaborativo.
Essa ideia em 2009 era muito nova, assim, ninguém tinha falado de coworking, ninguém tinha falado nada disso, isso praticamente não existia no Brasil. E eu pensei em fazer esse negócio. Hoje eu sei que se eu tivesse começado esse negócio, ele teria dado completamente errado. Mas, uma coisa que a gente aprende sobre ideias e como tirá-las do papel é que toda ideia que você tem, na hora que você tem ela, ela é horrível. E a única coisa que faz uma ideia amadurecer é tentar fazer ela dar certo, ou tentar colocá-la no mercado. E quanto mais tempo a gente investe tentando resolver a ideia na nossa cabeça, mais tempo a gente vai investindo no lugar errado. E daí eu resolvi fazer essa ideia dar certo. Na época eu não conhecia essa metodologia Lean Startup. E a primeira coisa que eu fiz foi um blog. E era um blog sobre essa questão de como publicitários poderiam trabalhar juntos e se reunir e tal, e fazer a coisa dar certo. O blog não teve visibilidade nenhuma, não teve interesse nenhum, nem meus amigos viam o blog, e eu descobri que ele tinha dado errado. Daí eu comecei a reclamar desse negócio para um amigo meu, e o cara falou assim, cara, mas eu vi uma matéria num blog gringo que falava sobre isso que você estava fazendo, só que não era só sobre publicitários, era sobre qualquer pessoa. E daí ele me mostrou a matéria, e essa matéria falava de um termo chamado coworking. Eu falei, poxa, que legal. Daí eu fiz um outro blog, coworkingcuritiba.blogspot.com. Daí comecei a escrever sobre coworking, e nisso eu comecei a ter audiência. Começou a aparecer gente interessada, meus amigos começaram a achar legal, começaram a falar disso quando eles estavam tomando cerveja comigo. E teve tanta audiência que teve um jornalista de um jornal, da Gazeta do Povo, que é o maior jornal aí da cidade, que veio falar comigo e falou, cara, eu quero fazer uma matéria sobre isso. E daí nisso eu tinha certeza que a coisa ia ser fantástica, ia dar muito certo, mas eu ainda estava trabalhando. Estava trabalhando na agência. Daí resolvi dar entrevista para o cara, tal, e expliquei para ele, olha, eu ainda não tenho esse espaço, não tenho essa empresa, não tenho nada disso, eu sou um publicitário, mas tenho essa ideia, gosto dela, só que eu não gostaria que você falasse que esse negócio vai sair, porque esse negócio, ainda não tenho isso para sair. E o cara falou, não tem problema, vou fazer uma matéria sobre coworking e vou te colocar como entrevistado, especialista, tal, beleza. Daí o cara faz uma matéria sobre coworking e o título da matéria é assim, Curitiba terá espaço de coworking. Segundo o empreendedor Ricardo Doria, idealizador do projeto, tal. Eu falei, caramba, cara. E daí, de repente, no blog lá, eu só fiz uma coisa muito rápido, que foi mudar o blog para uma lista de espera. Então tinha os textos, tinha tudo. Eu falei assim, se você tem interesse, se inscreva na lista de espera. Deu 400 pessoas na lista de espera. Isso para a época, 2010, era bastante gente. Assim, eu falei, cara, agora... Daí chegou meu chefe, né, do trabalho e falou, olha, eu vi essa matéria que você está empreendendo, tal, então você vai pedir demissão, como é que vai funcionar? Bom, mas daí eu resolvi pedir demissão e fazer esse projeto dar certo. E daí com essas 400 pessoas eu fui perguntando para eles, fui conversando com eles, tentando entender sobre o que eles imaginavam dessa ideia, desse projeto, e eles foram dando muito input, muito insight do que eu poderia fazer. Fiz pesquisa, telefonei, falei com toda essa galera e tive uma ideia, né, de fazer alguma coisa que eu nunca tinha imaginado que seria daquele jeito. Eu imaginava que eu ia precisar de telefones em todas as mesas. A galera falou, não, mas eu uso só meu celular. Eu imaginava que a galera ia precisar de um monte de coisa que, no fim das contas, eles não precisavam. Eles precisavam de outras. E eu fui conversando com a galera e descobrindo. Mais um minutinho e estou terminando. Daí, no fim das contas, eu fiz o plano de negócio aqui com o Sebrae. Fiz um plano de negócio lindo, perfeito. O cara do Sebrae elogiou pra caramba. Não, então, mas olha como é um jabá invertido. Daí a gente vai entrar nessa história depois. Daí, quando eu comecei o negócio, tinha aquelas 400 pessoas na lista de espera, a ideia perfeita, tudo perfeito, tudo validado, tudo maravilhoso, plano de negócio do Sebrae rodando. Fiz a inauguração. Sabem quantos clientes entraram? Sei lá, 4, 5 clientes. Ou seja, a ideia era maravilhosa. E daí eu precisava desesperadamente encher aquele lugar de clientes, porque senão eu ia quebrar. O que eu fiz? Criei cursos e eventos no espaço, e, de repente, em 6 meses, a gente atingiu o ponto de equilíbrio, mas a principal fonte de receita do meu negócio até hoje, que é cursos e eventos, não estava no plano de negócio. Ou seja, o mais importante para uma ideia, o mais importante para um barco, é que você coloque ela na água. Quando você coloca uma ideia na água, mesmo que seja minimamente, você consegue fazer essa ideia mostrar as correntezas que fazem ela andar, você consegue
fazer essa ideia mostrar onde estão os furos e daí você começa a tampar. Se você tem uma ideia há 5 meses na sua cabeça, experimente trocá-la com alguém. Se você tem uma ideia que está tentando evoluir, experimente fazer microtestes. É isso que a gente estava falando antes, né, os testes das hipóteses. E eu fico muito aberto para falar um pouco mais sobre isso com técnica e expertise ali fora agora, porque acabou o nosso tempo, né?